Olá, irmãos. Nós estamos em mais um devocional no nosso guia Tempo com Deus da Igreja Batista em Dom Pedro. E os devocionais que eu tenho iniciado na última semana tratam sobre um tema muito significativo, muito importante, que são as disciplinas espirituais, a importância das disciplinas espirituais na vida do cristão. E no devocional anterior, nós destacamos que, pelo nosso próprio esforço, é impossível nós conseguirmos uma transformação do nosso mundo interior. E quando nós percebemos que não tem esperança para nós de obtermos uma transformação interior mediante o nosso próprio esforço e força de vontade, então abre-nos uma porta, uma verdadeira oportunidade para que nós sejamos transformados. E essa transformação é a justiça interior, que é um dom de Deus e que deve ser recebido de forma graciosa. A urgente necessidade de mudança dentro de nós é obra exclusiva de Deus. É necessário que haja em nós um real tratamento, um real trabalho interno, e só Deus pode efetuar este trabalho. Nós não podemos alcançar ou merecer a justiça de Deus, do reino de Deus, porque ela é uma graça concedida ao homem. Na sua carta aos Romanos, o apóstolo Paulo se empenha em demonstrar que a justiça é um dom de Deus. Ele emprega este termo cerca de 35 vezes, e cada vez que o emprega, ele o faz com êxito pelo fato de que a justiça não é atingida, nem atingível, mediante o esforço humano. E uma das mais claras afirmações está em Romanos capítulo 5, versículo 17, que diz: os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Este ensino, evidentemente, não se encontra somente na carta aos Romanos, mas em toda a Bíblia. Jesus é o centro da Bíblia. No momento em que nós compreendemos isso, nós corremos um risco. Sermos tentados a crer que nada podemos fazer. Se os esforços humanos terminam em falência moral, e se a justiça é um dom gratuito de Deus, então um pensamento lógico seria de deduzir que devemos esperar que Deus, somente Ele, venha e nos transforme. Mas, por estranho que pareça, o fato é que esta análise, apesar de estar correta no raciocínio, a conclusão é errada se nós pensarmos que não temos uma responsabilidade a cumprir. Deus nos deu as disciplinas espirituais como meios de receber a sua graça. Estas disciplinas nos permitem estar diante de Deus de maneira que Ele possa nos transformar. Somente Deus pode sim nos transformar, mas é necessário que nós nos coloquemos na sua presença, e as disciplinas espirituais nos permitem isto. Veja o que o apóstolo Paulo diz em Gálatas capítulo 6, no verso 8. O que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito
do Espírito colherá vida eterna. O agricultor não consegue fazer germinar o grão. Tudo o que ele pode fazer é prover as condições necessárias para que o grão possa crescer. O agricultor lança a semente na terra, onde as forças naturais assumem o controle para fazer o grão crescer. O mesmo acontece com as disciplinas espirituais. Elas são um meio de semear o Espírito. As disciplinas são um meio de Deus nos plantar na terra. Elas nos colocam onde Deus possa trabalhar dentro de nós e nos transformar. Sozinhas, as disciplinas espirituais não podem fazer o que Deus tem planejado para nossas vidas. As disciplinas espirituais só podem nos colocar no lugar onde algo possa ser feito. As disciplinas espirituais são os meios de graça de Deus. A justiça interior que nós buscamos não é algo que seja derramado sobre as nossas cabeças. Deus ordenou as disciplinas espirituais da vida espiritual como meios pelos quais nós possamos ser colocados no lugar onde Deus quer nos transformar. Estas disciplinas, irmãos, visam o nosso bem. Elas têm por finalidade trazer a abundância de Deus para as nossas vidas. O Senhor Jesus declarou: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Agora, se nós não tivermos este entendimento, nós corremos o risco de transformar estas disciplinas espirituais em leis que podem prejudicar o nosso desenvolvimento cristão. Jesus ensinou que devemos ir além da justiça dos escribas e dos fariseus. Em Mateus 5, verso 20, ele disse: porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Todavia, nós precisamos ver que tal justiça não era sem importância. Eles estavam comprometidos em seguir a Deus, numa forma para a qual muitos de nós não estamos preparados. Um fator, contudo, era sempre central à sua justiça: a exterioridade. A justiça destes homens consistia em controlar as aparências externas, muitas vezes incluindo até a manipulação das pessoas. Quando as disciplinas espirituais se degeneram em lei, elas são usadas para, infelizmente, manipular e controlar as pessoas. Tomamos ordens explícitas e as usamos para aprisionar os outros. O resultado de tal deterioração é orgulho e medo. O orgulho domina porque chegamos a crer que somos o tipo de pessoas certas. E o medo domina porque o poder de controlar os outros traz consigo a ansiedade de perder o controle e a ansiedade também de ser controlado pelos outros. Se o meu desejo, como um cristão, é progredir na vida cristã de maneira que as disciplinas espirituais sejam uma bênção tanto na minha vida como na vida dos meus irmãos, então eu preciso me devotar, eu preciso me dedicar a ser uma pessoa que de fato viva uma vida piedosa, uma vida de intimidade com o Senhor. Eu devo chegar em minha vida ao lugar onde eu possa depor
a carga eterna da necessidade de controlar os outros, de querer viver como o centro das atenções. Essa necessidade, mais do que qualquer outra coisa, nos levará a transformar as disciplinas espirituais em leis. Uma vez que criamos uma lei, nós temos uma necessidade de exterioridade, pela qual podemos julgar quem está à altura e quem não está à altura do padrão que nós temos estabelecido. Sem leis, as disciplinas espirituais são, antes de tudo, uma obra interna e é impossível nós controlarmos uma obra que é interna. Quando verdadeiramente nós cremos que a transformação interior é uma obra de Deus e não nossa, nós podemos então descansar a nossa paixão, o nosso anseio de querer controlar as pessoas, de querer endireitar as pessoas. Nós podemos sim ser instrumentos para ajudar pessoas a serem transformadas através da comunhão bíblica, através do discipulado. Mas em nenhum momento nós podemos nos colocar na posição de juízes, porque esta competência não é nossa. Que nós possamos refletir sobre a importância de vivermos uma vida cristã piedosa, consagrada e que, de fato, as disciplinas espirituais da palavra, da oração, da comunhão, da proclamação do Evangelho, da adoração, do serviço cristão, sejam conduzidas pelo Espírito Santo. Eu desejo a todos vocês um excelente dia na presença do Senhor.